Meu nome é João Paulo de Andrade Farias, eu sou delegado titular da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente aqui de Rondonópolis, e a atribuição dessa delegacia ela é especializada e aqui nós realizamos os procedimentos em desfavor dos adolescentes em conflito com a lei, ou seja, são os adolescentes que vêm a cometer algum ato infracional análogo a algum crime previsto na legislação em vigor no país. Citando especificamente aqui os procedimentos que já foram realizados nessa delegacia neste ano de 2015, até a presente data, nós já realizamos aqui contra adolescentes 405 atos infracionais que foram lavrados e concluídos na delegacia e foram encaminhados ao Ministério Público. Quando do cometimento desses atos infracionais, esse adolescente é submetido a um procedimento aqui na delegacia que varia de acordo à gravidade desse procedimento, ou seja, desse ato infracional. Se esse ato infracional ele foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, esse adolescente, em sendo apreendido em situação de flagrante, ele é apreendido em flagrante, é lavrado um auto de apreensão em flagrante e ele é imediatamente apresentado ao promotor de justiça, que aí fará o papel do Ministério Público, e aí no caso seria a oitiva desse adolescente e representação ou não pela sua apreensão e encaminhamento a um centro socioeducativo. Há um questionamento em que se fala muito a respeito da redução da maioridade penal. Na minha opinião pessoal, eu entendo que a redução da maioridade penal ela não vai resolver o problema da incidência de atos infracionais cometidos por adolescentes. O que se fala muito é em reduzir a maioridade penal para 16 anos. Eu entendo que hoje o sistema prisional no país ele se encontra em vias de falência. Então, submeter hoje um indivíduo com 16 anos a um processo criminal e ele vir a ser condenado e encaminhar ele para uma unidade prisional, onde lá dentro ele não vai ter um amparo digno para que ele se ressocialize, eu acho que é falido isso não vai funcionar. O que eu entendo que pode-se vir a resolver o problema é manter essa maioridade penal nos 18 anos e procurar estruturar melhor os centros socioeducativos, onde esses adolescentes cumprem essas medidas socioeducativas, para que aí sim ele se ressocialize e se reintegre à sociedade e venha ter uma vida digna e que quando da sua maioridade ele esteja ressocializado e para enfrentar a sociedade e ser um cidadão de bem. O que nós precisamos é de dar oportunidade, primeiro para a família, porque passa pela família. E a reinserção social do adolescente perpassa por políticas públicas. Quando a internação é determinada pelo Poder Judiciário, é feito então um cadastro do familiar que tem esse interno na nossa unidade. Então é solicitado alguns documentos pessoais e é feito uma breve investigação a respeito da situação dele, se há algum risco, né? Porque às vezes você tem pais que são egressos mesmo do sistema prisional ou alguma situação assim. Na região sul, nós deparamos com um problema muito sério, que é a falta de políticas públicas nesse sentido. O sistema ele é bonito, ele é bom, mas ele afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente quando se trata de internação, que é o caso no qual a gente presta esse serviço voluntário. As medidas de reinserção social, elas teriam que passar justamente
pela participação dos familiares. Tanto que o ECA preconiza que os adolescentes internados precisam estar próximos aos seus familiares. Nós já recebemos adolescentes aqui na nossa cidade de outros municípios, inclusive da região que a gente acha que deveria estar em Cuiabá. Nós já recebemos adolescentes de Sinop, de Cáceres, de região como Tangará da Serra. E isso é uma afronta ao ECA. E a participação que eu vejo da família, ela é muito acanhada ainda. A família deveria participar muito mais. Acontece que na situação dos adolescentes internos na nossa região, isso dificulta essa participação da família. E aí, a partir daí, é feito o acompanhamento com essa família. Ainda é de forma precária, mas existem aí projetos para que a gente consiga, através desse adolescente que está sendo internado, a gente atingir também a família, cadastrando em programas sociais, fazendo indicação para a rede de apoio aí, no sistema de serviços sociais que são oferecidos, para tentar melhorar essa estrutura familiar que vem esse adolescente. São vários direitos. O ECA, que é a lei de base, ela preconiza lá vários direitos. Há também o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que é um pouco mais recente, e é aqueles direitos básicos mesmo, né, da educação, da cultura, do esporte, do lazer. E é curioso até, muitas vezes esses direitos eles só conseguem ser garantidos na internação, né, que é acesso à saúde, acesso à educação. Grande parte do nosso público estava fora da escola. Então, esse direito à educação, assim como outros, a questão de saúde, tantos outros, ele é garantido às vezes por conta da medida mesmo. Após a medida de internação, a medida socioeducativa, ela pode ir para liberdade assistida, né, ou semi-liberdade. Então é com a rede do CRAS, que é o Centro de Assistência Social, e aí há um acompanhamento lá, onde eles vão tentar enquadrar ele nos programas sociais, fazer o cadastro, o levantamento para continuar o acompanhamento. Ainda não funciona como deveria, como é o ideal, mas é válido lembrar que houve grande progresso. Acontece, não é regra, não é na maioria dos casos, mas existem mesmo situações em que às vezes o próprio familiar não deseja. Quando isso acontece, a gente procura, e aí principalmente com o judiciário, que tem mais autonomia para estar fazendo isso, de certa forma forçar, né? Tentar fortalecer esse vínculo para que seja feita a reintegração, que é o nome que a gente usa quando o adolescente recebe o alvará de desinternação. É a reintegração do adolescente, que precisa ser assinada pelos pais ou responsáveis. Então a gente tem que ir. E também dependente do local, né? A gente teve casos, por exemplo, esse ano, de um adolescente que era de Chapecó, Santa Catarina. Aí a gente tem que providenciar a entrega dele ao familiar, lá na cidade que for a residência. A gente nunca questiona muito o porquê que eles estão ali. Eles muitas vezes se abrem e falam o porquê eles estão ali. A maioria são adolescentes que se envolvem no narcotráfico. Aí a gente sabe que nas mais das vezes o adulto está por trás de cada infração cometida pelos nossos adolescentes. E os pequenos furtos também acontecem, assim como até crime contra a vida. Muitas vezes o problema que nós temos é do maior abandonado, que são os pais. E os nossos adolescentes,
são incompreendidos pela sociedade. Eu gostaria de deixar bem claro para outros acadêmicos de direito da importância desses acadêmicos estar conhecendo a realidade. Esses adolescentes que deveriam estar internos em uma unidade educacional, eles estão internos em uma unidade prisional, que também é uma afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É um local inadequado, insalubre e de grande periculosidade. Até porque nós temos 2 rios que estão próximos à antiga delegacia de Rondonópolis. Esta antiga delegacia, ela foi interditada para maior infrator e foi para esse local que o Estado levou os nossos adolescentes que estão até hoje nessa mesma situação em regime de internação, totalmente inadequada. Infelizmente, a estrutura atual não é apropriada, ela é uma construção de 67, né? Ela foi primeira cadeia da cidade, né? Não é apropriado, está longe ainda daquilo que preconiza o SINAS, o ECA, né? Tem aí muitas falhas, mas é o que a gente tem e é com essas condições que a gente tenta fazer o nosso trabalho. E não existe políticas públicas a serem aplicadas em um ambiente inadequado. Como eles estão em um ambiente inadequado, isso não vai acontecer. Precisa que o poder público, através das autoridades que estão se propondo a resolver, a dar solução para o problema do menor, eles precisam entender que aquele ambiente não tem como fazer uma reinserção social, mostrando para a sociedade a importância da aceitação desses nossos adolescentes. Passei a entender que essa necessidade era urgente. E desde 1986, a gente tenta mostrar para as autoridades competentes a importância de reeducar e reinserir o adolescente na sociedade. Porque a partir do momento que a gente reinserir e reeducar, nós com certeza vamos minimizar o problema da violência. Porque esses nossos adolescentes não se tornarão maiores infratores. E é isso que a gente vem tentando mostrar há praticamente 30 anos para as autoridades, para a sociedade, que esses nossos adolescentes são pessoas que devem ser amadas, respeitadas, para que eles possam realmente serem tocados por amor incondicional. Que a partir deste amor incondicional, nós vamos conseguir ter uma sociedade de paz. A gente percebe que há um distanciamento, né, muito grande, uma isenção da sociedade quanto a essa causa, né? E aí é difícil afirmar o que motiva isso, uma certa desconsideração mesmo, né? Talvez por uma questão moral, de que você tem a ideia de que aquele que cometeu um ato infracional não é digno de receber alguma oportunidade, alguma coisa, né? A gente tem uma cultura que é bastante... nessa questão moral ela pesa muito, né? E para além do que, a gente tem aí crianças e adolescentes que não cometem ato infracional, que são ditas, né, pessoas de bem, que também passam pela violação de direitos, né? E quando se trata desse público que é infrator e que tem esse estigma, né, da marginalidade, do crime, do ato infracional, há um
um abandono ainda maior, né? Um exemplo que eu sempre gosto de citar, que já tem um certo tempo, né? Eu não era gerente, trabalho, sou agente, né? Há quase 5 anos, estou no cargo aí há pouco tempo. Mas um exemplo clássico assim, que eu gosto de citar foi, por exemplo, uma confraternização da escola. Eles ganharam alguns fardos de refrigerante para fazer o encerramento do final do ano letivo. A escola não tem carro, pediram nossa viatura para fazer, né, para transportar o que foi ganhado. Quando chegou na porta do comércio com a nossa viatura e o empresário soube que era para o sócio educativo, ele pediu para que retirasse o refrigerante, porque ele não ia, né, aí desculpa a expressão, mas dizendo como ele disse, não ia ajudar vagabundo. Então, assim, a gente dentro, sinto que acaba sendo um trabalho muito dividido, né? Porque eu penso que enquanto a sociedade pensa que o problema não é dela, você agrava a situação. Porque é esse adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa que hoje é quem vai assaltar amanhã na rua, é quem vai praticar outros atos, né? Ele não vai ficar aqui o resto da vida, é o contrário. Ele vai ficar aqui no máximo 3 anos, é o que a lei prevê. E o que dá base a isso é a crença de que a adolescência ela é um período de que a formação ainda não está concretizada, né? Então há ainda uma esperança de que nesse período de adolescência possa haver alguma mudança, né? É difícil afirmar isso, é difícil promover isso, mas alguma coisa tem que ser feita, né? A gente tem assim uma certa frustração, um certo estresse na profissão, porque a gente trabalha com algo que geralmente não dá certo, né? Então muitos dos adolescentes que saem daqui a gente sabe que irão para o sistema prisional ou irão morrer nos finais de semana, né? Como a gente tem no noticiário policial, todo final de semana a gente tem assassinato de jovem, 18 a 24 anos, morador de periferia, geralmente negro, né? A gente sabe de toda essa situação. É difícil não absorver isso para a vida, é difícil não deixar se levar por isso, mas é uma realidade que existe e que não pode ser negada, né? A gente tenta sempre fazer a nossa parte, não se responsabilizar por tudo que acontece, porque de fato não é totalmente a nossa responsabilidade, né? Cada pessoa, cada servidor tem a sua mentalidade, tem a sua interpretação, mas a gente, enquanto servidor público, tenta fazer aquilo que a lei pede, né? Minimamente garantir os direitos e fazer a nossa parte, torcer para que esse trabalho tenha aí algum resultado, né? E é com esse intuito que a Pastoral Social, através da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e aí eu quero também mostrar a importância dos nossos irmãos evangélicos, que também estão atuando nesse serviço, solicitou da paróquia a participação junto conosco, e lá a gente tenta levar não só a evangelização, mas a gente tenta levar a importância da cidadania, a importância desses nossos adolescentes terem a consciência que, se eles saírem da criminalidade, eles se tornarão homens de bem na nossa cidade. E é por isso que eu deixo muito claro que, ao invés dos políticos estarem pensando em redução de maioridade penal, eles poderiam estar realmente respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles deveriam sentir na obrigação de mostrar que, para a gente diminuir a violência, nós precisamos ir na raiz do problema. Hoje, 80% da população carcerária ela é formada de jovens, de 18 a 25 anos. Aí eu pergunto para esses nossos representantes, a nível nacional, a nível estadual, principalmente os nossos parlamentares, o que eles estão fazendo para mudar essa realidade? Primeiro, a gente precisa dar oportunidade.
Isso não está sendo feito a nível não só da nossa região, mas a nível de Estado, a nível de Brasil. Isso é lamentável, que pessoas que deveriam, inclusive na sociedade, levantar essa bandeira de reeducar, reinserir, são os primeiros a ser a favor da redução da maioridade penal. É lamentável, porque quem sofreram as consequências é a própria população. Nós vamos sofrer as consequências. Portanto, enquanto cristã, enquanto filho dessa cidade, a gente está fazendo a parte da gente. E a gente faz isso com muito amor, com muita esperança, até porque, para que vocês tenham noção, nem mesmo aquele imóvel que hoje abriga os adolescentes é de propriedade do Estado, é de propriedade de terceiros. E isso a gente tem mostrado, tem procurado as autoridades para mostrar que o Estado não pode fazer nada ali naquele local, porque isso pode custar improbidade administrativa. Espero que vocês que estão começando a carreira de advocacia tenham um olhar de amor para esses nossos adolescentes.